Oi gente, tudo bem? Outro dia eu gravei um vídeo aqui pra vocês falando sobre a minha primeira gestação, que foi lá em 2012, que também foi o meu primeiro aborto, né? Contei como é que foi todo esse processo, curetagem e tudo mais. Então, se você não assistiu aquele vídeo, eu recomendo que você vá lá assistir primeiro, pra você não se perder, pra você conseguir entender tudo, porque o vídeo de hoje é uma sequência daquele vídeo, tá, gente? Então, eu vou deixar aqui em cima nos cards, vou deixar também no box de informação aqui embaixo pra você poder assistir, tá? Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. E se você conhece algum casal que passou ou está passando por esse processo de perda gestacional, investigação também, compartilhe esse vídeo com esse casal, porque quem sabe, né, uma experiência pode ajudar o outro, né? Eu tinha contado pra vocês, né, que quando eu tive esse primeiro aborto, a minha médica pediu pra eu aguardar 6 meses pra eu poder voltar a tentar engravidar, só que eu não queria nem ouvir falar, né, de gravidez, e aí eu levei 2 anos pra poder realmente querer engravidar novamente. E aí, em 2014, 2 anos depois da primeira perda, a gente decidiu que iria tentar engravidar. Então, eu fui na médica, fiz aqueles exames básicos de rotina, né? Aqueles exames de sangue, ultrassonografia transvaginal, e estava tudo bem. Só que aí passou 6 meses, eu não engravidei, eu tomei um indutor de ovulação e eu não sabia que o indutor de ovulação eu não poderia tomar por muito tempo. Geralmente a gente pode tomar até 3 meses. Eu fiquei mais 6 meses tomando esse indutor de ovulação. E quando eu voltei no médico, porque mesmo depois de 6 meses, no caso 1 ano de tentativa, eu não tinha engravidado ainda. E o médico falou que foi muito perigoso isso que eu fiz, porque poderia ter inibido a ovulação ao invés de induzir a ovulação. E eu fiquei muito preocupada, porque eu já estava com 1 ano de tentativas e não engravidei, e aí eu comecei a achar que poderia ter algum problema comigo ou com meu esposo de infertilidade, o que, né, pioraria ainda mais a situação. Então a gente fez alguns exames para investigar se a gente estava com algum problema de infertilidade. Eu fiz, inclusive, um exame chamado histerosalpingografia, que é um raio-x do útero, dos ovários, contrastado, né? Para poder ver se tem alguma coisa ali impedindo a gravidez de acontecer. Fiz esse exame, é um exame bem doloridinho, tá? A gente tem que fazer um preparo com uma dieta antes, tomar medicação para gases, né, essas coisas, para dor também. E aí lá na hora você faz esse raio-x com contraste. Esse contraste é colocado diretamente no seu útero, com um catéter bem grande, né? E à medida que esse contraste vai passando pelas trompas em direção aos ovários, eles vão tirando vários raios-x durante todo esse processo, para ver se tem alguma obstrução, alguma coisa ali. Fiz esse exame, o meu esposo fez espermograma também, a gente fez vários exames e tudo estava normal, nada que justificasse a gente não conseguir engravidar, né? Então eu fiz a ultrassonografia transvaginal seriada para poder ver se eu estava ovulando. Eu fiz 2 vezes e nas 2 vezes eu estava ovulando direitinho, mas não engravidei. Por quê? Nessa época, o meu marido trabalhava em 2 empregos. Então, um dos empregos, ele passava 14 dias trabalhando direto longe de casa, e nos outros 14 dias que ele estaria em casa, né, não estaria embarcado, ele estava trabalhando nesse outro emprego, que ele tinha que fazer 6 plantões de 24 horas. Então, dentro de 14 dias, 6 dias ele estava 24 horas fora de casa. Então, ele tinha aí um total de 8 dias por mês apenas para estar dentro de casa. Então, as 2 vezes que eu fiz essa ultrassonografia que mostrou que eu realmente estava ovulando, foi dentro
dos 14 dias que ele estava embarcado. Então era por isso que eu não estava engravidando, não estava dando certo, não estava coincidindo a ovulação com o dia que o marido estava em casa, né? E aí, depois de 1 ano e pouco de tentativa, o meu esposo entrou de férias nesse trabalho que era embarcado, e aí ficou só fazendo esses 6 plantões que ele tinha que fazer de 24 horas. E foi exatamente nesse mês de férias que a gente conseguiu engravidar. Como eu já estava tentando, eu fiz o teste de gravidez com 3 dias de atraso, tá? Diferente do primeiro, que eu achei que eu deveria esperar mais. Então, no primeiro eu só fui fazer o teste depois de 9 dias de atraso, né? E aí, nesse eu fiz com 3 dias de atraso, descobri o positivo. E aí já marquei a consulta, comecei a fazer todo o pré-natal, os exames de sangue estavam tudo bem também. Mas na minha primeira ultra, eu fiz com 5 semanas, eu tinha feito com 6 na primeira gestação. Nessa segunda eu fiz a ultra com 5 semanas. Tinha o saquinho gestacional, a vesícula direitinho, mas não foi visualizado o embrião. A médica falou comigo que é normal não ser visualizado o embrião com 5 semanas, porque estava muito recente ainda, que era para eu retornar 2 semanas depois para poder fazer uma nova ultra, e aí nessa eu estaria com 7 semanas, teria que ver o embrião. Só, gente, que nessa época eu comecei a perceber uma diminuição dos sintomas de gestação. Então, gente, às vezes a pessoa fala assim, não é assim, porque eu fiquei grávida e eu não tinha sintoma nenhum. Gente, a gente conhece nosso corpo. Tem gente que realmente não sente nada, não percebe nem que tá grávida. Mas se você tem os sintomas, se você conhece seu corpo, se você sabe como são os sintomas da sua gravidez e você perde esses sintomas, já é um alerta que alguma coisa pode estar acontecendo. Quando você perde assim de forma repentina, né, gente? Então, por exemplo, desde o início da gravidez, eu já sentia, por exemplo, os meus seios inchados. E aí, de repente, da noite pro dia, eu não senti mais nada. Era como se eu não tivesse mais grávida. Os seios desincharam completamente e isso muito rápido. Dormi sentindo e acordei sem sentir nada. Então, eu já comecei a suspeitar que tinha alguma coisa acontecendo. Nessa época, gente, eu frequentava uma igreja evangélica e nessa igreja eles sempre faziam oração pelas gestantes, né, e tudo mais, uma por uma e tal, e é onde a gente estava. E o responsável, né, por fazer essa oração, ele sempre ia lá, orava por mim, tudo normal. Depois que aconteceu isso, teve uma ocasião que ele foi orar por mim e durante a oração ele começou a chorar. Ele chorou muito, assim, e não falou o porquê que ele estava chorando, entendeu? E aí encerrou a oração e pronto. Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça. Falei, será que ele sentiu alguma coisa e tal? Mas ele não falou. E também eu nunca perguntei. Mesmo depois das perdas, né? Eu nunca perguntei. E aí eu comecei a meio que ir me preparando, né? Porque eu comecei a observar muito o meu corpo, comecei a sentir que alguma coisa não estava normal. E aí eu comecei a ir preparando minha cabeça para quando eu chegasse lá receber uma notícia ruim, né? E aí com 7 semanas eu voltei lá, 2 semanas depois, repeti a ultra e realmente não tinha embrião, só tinha o saco gestacional, vesícula, mas realmente não tinha embrião. Nessa época, isso já foi em dezembro de 2015, tá? Foi próximo, no meio do mês, assim, mais ou menos. E aí, ela falou comigo, né, que realmente não tinha embrião e tudo mais, e ela pediu mais uma vez para eu aguardar uns dias para ver se o meu organismo iria expulsar, como eu esperei da primeira vez.
com 8 dias de que eu descobri, né, o aborto, na verdade, eu comecei a ter sangramento, meu organismo começou a expulsar. Então, essa segunda gestação, eu não precisei fazer a curetagem que eu fiz da primeira vez. Então, meu organismo começou a expulsar, eu tive bastante hemorragia no primeiro dia, depois foi diminuindo. Aí eu fiz todo o processo de exames de ultrassonografia que eu fiz da primeira vez, para poder ir acompanhando, para poder ver se realmente eu tinha já eliminado tudo, para que eu não precisasse fazer a curetagem, e graças a Deus eu eliminei tudo. Na primeira gestação, quando eu tive esse aborto, a médica chegou a passar um medicamento para tentar estimular o meu útero a expulsar o feto, o embrião, né? Durante 15 dias. Nessa segunda gestação, ela falou que esse medicamento já tinha parado de vender, não tinha mais, então eu não teria nenhum medicamento para ajudar. Mas até por estar muito pequenininho, eu acredito, né? Foi mais fácil para o meu organismo conseguir eliminar. Então, consegui eliminar tranquilamente. Esse aborto já foi um pouco mais fácil de lidar, porque meio que eu já estava esperando, né, por conta dessas coisas que eu falei. E também estava muito recente, né, realmente não tinha embrião e tudo. Então, de certa forma, às vezes é um pouco mais fácil a gente conseguir lidar. Mas não que tenha sido, não, tá tudo bem, entendeu? Foi difícil também, mas nem se compara com a primeira vez, né? Quando eu tive esse segundo, a médica falou, não, então agora a gente vai ter que investigar, porque ele aconteceu pela segunda vez, então tem alguma coisa errada. E foi aí que a gente resolveu começar as investigações. Eu comecei fazendo exames muito básicos, com obstetra, né, e tal. E aí, exames de sangue, tudo, mas não dava nada. Procurei um geneticista e esse geneticista pediu um exame que é muito importante, que é o cariótipo banda G, que faz seu e do seu marido. Coleta o seu sangue e eles vão ver se tem algum problema nos cromossomos que possam fazer com que vocês não consigam ter uma gestação até o final, né? Que possa ter alguma coisa errada. Esse exame estava tudo bem, ele pediu outros exames também, estava tudo normal, mas tudo também meio básico. O único, né, melhor foi esse. Eu pedi para ele fazer os exames de trombofilia, me dar o pedido, né, dos exames de trombofilia, porque eu tinha procurado, né, pela internet, assisti vídeos no YouTube, ouvi falar da trombofilia, pensei que poderia ser o meu caso, e ele falou que não iria me dar o pedido porque eu não tinha histórico na família, então seria impossível eu ter trombofilia, e eu tenho. Sendo que, na verdade, eu tenho sim histórico na família. O meu pai, ele teve um infarto com 45 anos, o meu avô paterno, ele teve um AVC. Isso tudo, gente, é um histórico familiar, tá? Na minha família não tem histórico de aborto, porque também o meu pai, que provavelmente foi de quem eu herdei a trombofilia, porque a minha trombofilia é hereditária, ele teve 3 filhos homens e só eu de mulher. A trombofilia, às vezes, pode nunca manifestar na gente, entendeu? Mas quando a pessoa fica grávida, o sangue já vai coagular mais do que o normal para preparar o corpo para o parto, para não ter uma hemorragia no parto. Então, é mais fácil que a trombofilia se manifeste na mulher quando está grávida do que num homem, por exemplo, ou numa mulher que não está grávida. Mas isso também não é uma regra, pode manifestar. Então, eu acredito que seja por isso que eu não tinha histórico nenhum, porque os meus irmãos são homens, né? Então, esse médico, ele se recusou a me dar esses pedidos, mas pediu um exame, gente, que custava R$6.000. E eu não fiz esse exame, tá? Era um exame genético, que segundo ele só faz na Espanha, que a gente teria que coletar o sangue, esse sangue seria enviado pelos correios para a Espanha, que é um exame que vai detectar, faria eu e o meu marido,
ele vai detectar mais de 600 possíveis doenças que poderiam ocorrer, né, unindo a minha genética com a genética do meu marido, que poderia causar algum problema de aborto ou alguma outra doença na criança. Esse exame eu não fiz, gente. Eu saí da consulta super chateada, porque eu acho que por mais que o médico não acredite que você tenha esse problema, se a pessoa já chegou suspeitando e tal, para ele, gente, não custa nada dar um pedido. Quem vai gastar o dinheiro com o exame é o paciente, não é o médico. Então, assim, para ele não faz diferença nenhuma. E aí eu fui embora, procurei um hematologista, que é o médico que trata mesmo da trombofilia. Conversei com ele, expliquei que o médico anterior não quis me dar o pedido, que aliás é no mesmo lugar onde ele trabalha. E ele concordou com ele, com o médico anterior, dizendo que achava que eu não tinha nada de trombofilia, mas que já que eu queria tanto o exame, ele ia me dar o pedido. Porque eu falei pra ele que se ele não me desse, ele só estaria me dando um pouquinho mais de trabalho, porque eu iria em outro e outro e outro até eu conseguir os exames que eu queria. E aí ele me deu os exames de trombofilia. Nesses exames de trombofilia, só deu um tipo de trombofilia, que é o tipo MTHFR, que é metil tetrahidrofolato redutase. Esse tipo de trombofilia, existem 2 subtipos, né? E um deles é o meu, que é o A1298C. Dentro desse subtipo, você tem a divisão de heterozigoto ou homozigoto. Homozigoto significa que você herdou tanto do seu pai quanto da sua mãe. Os dois têm. E heterozigoto significa que você herdou de um dos dois. E o meu deu heterozigoto. E como eu expliquei, eu desconfio que eu herdei do meu pai. Quando ele viu o resultado desse exame, ele disse para mim que esse tipo de trombofilia não é considerado trombofilia, que algumas mulheres que têm esse mesmo problema, essa mesma mutação, não tem problema nenhum para engravidar, para levar a gestação até o final, na verdade, e que por conta disso não é mais considerado trombofilia. Já foi e hoje em dia não é mais considerado trombofilia. Porém, gente, conversando com as meninas no grupo do Facebook de trombofilia, eu vi que muitas, mas muitas mulheres têm justamente esse tipo de trombofilia, tiveram vários abortos e só conseguiram levar uma gestação até o final quando fizeram um tratamento. Então eu acho meio nada a ver você não querer tratar, porque mulheres que têm esse tipo não tem nada. Porque se eu tenho o histórico de 2 perdas, então vamos tratar. Se eu não tivesse um histórico, né, poderia até não querer tratar, mas eu tinha. Então, eu fiquei com esse diagnóstico de trombofilia, porém, sem poder fazer nenhum tipo de tratamento, sem poder fazer nada. Foi quando eu procurei, eu fiquei um tempão, né, mais tempo ainda, sem querer engravidar de jeito nenhum. E só em 2019, o aborto foi em dezembro de 2015, 2016 eu fiz essas investigações e depois continuei meu anticoncepcional normal, não quis engravidar. Em janeiro de 2019 é que eu procurei a doutora Marion, que é quem faz o meu tratamento hoje da trombofilia, e fiz mais alguns exames, né? Ela atende no Rio, na Tijuca. Eu vou deixar o contato dela aqui, se alguém aí se interessar. A doutora Marion, gente, ela fez vários outros exames e aí ela descobriu também um outro tipo de trombofilia, que foi a deficiência de proteína S. Essa, gente, se eu não estou enganada, é adquirida e não hereditária, mas eu não tenho certeza, tá, gente? Porque tem trombofilias hereditárias e tem trombofilias que são adquiridas.
ela descobriu esse problema e ela também descobriu um outro problema, que é o aumento das células NK, que são as Natural Killers. Essas células, todo mundo tem no organismo, porém quando elas estão numa atividade muito elevada, elas começam a atacar esse embrião como se ele fosse um corpo estranho, e eles atacam até conseguir matar esse embrião. E eu descobri que eu também tenho esse problema, além da trombofilia. Então seriam 2 problemas que eu teria que tratar quando eu engravidasse. Nessa época eu estava fazendo pós-graduação em São Paulo. Para quem não sabe, eu sou veterinária e eu estava fazendo pós-graduação em dermatologia veterinária. E como eu ia daqui de Rio das Ostras até São Paulo de ônibus, era em torno de 11 horas mais ou menos de viagem, 11, 12 horas, eu comecei a ficar com os pés muito inchados na viagem, que já é um sintoma de trombofilia. Então eu já tive que iniciar o tratamento tomando o AS de 100 mg todos os dias. E devido ao fato de eu ter esse problema do MTHFR, o meu organismo não consegue converter o ácido fólico em metilfolato, que é extremamente importante na gravidez, não só na gravidez, mas é importante para todo mundo. Então, por conta disso, eu não posso fazer uso do ácido fólico, eu preciso fazer uso do metilfolato, que já é a forma ativa do ácido fólico. Então, desde janeiro de 2019, eu já iniciei o AS todos os dias e o metilfolato todos os dias. Porém, eu não iniciei as tentativas para engravidar, porque como eu estava fazendo essa pós-graduação em São Paulo, eu ficava uma vez por mês ou 2 vezes no mês, o final de semana inteiro em São Paulo. A viagem era muito longa, era extremamente arriscado para uma pessoa gestante com trombofilia. Então, por conta disso, eu decidi que eu não iria tentar engravidar até que eu terminasse esse curso de pós-graduação, que eu terminei em dezembro de 2019. Então, eu terminei em dezembro de 2019 e aí em fevereiro de 2020 é que eu resolvi procurar um obstetra para poder fazer os exames básicos, tudo de novo, para saber como é que estava o meu organismo como um todo, para eu poder iniciar as tentativas de gravidez, já sabendo qual seria o tratamento que eu iria fazer quando eu tivesse o meu positivo, porque, e na verdade até um pouquinho antes, porque a doutora Marion já tinha me explicado todo o processo, tudo que eu iria ter que fazer, já tinha me dado todas as receitas, então seria mais fácil assim. Então eu fiquei aquele restante daquele ano inteiro já com o diagnóstico, mas sem iniciar as tentativas. Eu falei com vocês que nesse segundo aborto foi um pouco mais fácil de lidar em comparação com o primeiro, mas eu continuei muito revoltada, do mesmo jeito que eu estava no primeiro, porque aquilo que eu falei da primeira vez, né, no primeiro vídeo, que eu questionei muito a Deus. Então eu sempre questionava, por que comigo, por que comigo, por que comigo? E eu assisti um vídeo da Rebeca aqui no canal no YouTube, que é esposa do Paulo César Baruch, que ele é pastor e cantor gospel também, para quem não conhece. Eu vou deixar aqui também no box de informações, eu vou procurar esse vídeo dela e eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Eles contam em relação à infertilidade. A partir do dia que eu assisti esse vídeo é que eu realmente parei de questionar a Deus. Ela estava falando que numa das vezes, né, que ela, né, sofrendo muito com o problema da infertilidade, que ela falou, né, por que eu? Por que comigo, né? Por que eu? E nesse momento ele falou para ela, por que não você? Então foi o que fez ela pensar, e isso me fez pensar também,
Porque por que a gente está sempre questionando a Deus e sempre falando por que eu, por que eu, por que eu? E enquanto a gente poderia falar por que não eu? Se é algo que alguém tem que passar por algum motivo, seria maravilhoso se ninguém precisasse passar por isso, né? Seria maravilhoso, mas não é assim. Então, se é algo que alguém deveria passar, por que não eu? Por que que eu acho que eu sou tão importante assim no mundo para eu achar que comigo não deveria acontecer? Por que não acontece com outras pessoas? Por que não acontece com mulheres que nunca quiseram ter filhos? Por que que essas mulheres que nem queriam ter filhos engravidam sem querer e têm os filhos e doam os filhos e jogam o filho fora? E fazem tanta coisa ruim, por que que elas podem e por que eu não? Então, quando eu comecei a entender que é algo que eu posso passar igual qualquer outra pessoa pode passar, que não é uma questão de ser mais ou menos amada por Deus, por exemplo, é que eu comecei a entender que não adianta eu questionar. Existe um propósito, eu sei que existe um propósito. Então hoje eu prefiro achar que tudo que aconteceu, tudo que eu passei foi pro meu crescimento, sabe, como pessoa. Hoje eu percebo que eu sou uma pessoa mais forte. Então foi aí que eu comecei realmente a não questionar mais. E aí, quando a gente não questiona mais a Deus, não tenta culpar alguém por isso, como na primeira vez eu queria culpar meu marido, eu queria culpar o mundo por conta da perda. Quando a gente passa a não querer culpar ninguém, nem se culpar em relação a isso, a gente consegue aceitar melhor. Então, eu acho que é por isso que eu comecei realmente a aceitar melhor tudo isso. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e depois eu volto contando pra vocês como que foi o meu tratamento realmente quando eu comecei a engravidar, tá, gente? Então, quando eu vou explicar realmente como é o tratamento da trombofilia e do aumento das células NK, mas eu já vou deixar aqui embaixo no box de informação uma lista com exames que todo mundo que passa por perdas gestacionais precisa fazer para investigar, tá, gente? Pode ser que tenha outros exames também importantes que não estejam nessa lista, mas essa lista já vai ajudar bastante a quem tá, assim, perdido sem saber que tipo de exame fazer, tá, gente? Então é isso, tchau!